e chamo para julgamento a questão de ordem em inquérito 3.515, procedente de São Paulo, da relatoria do ministro André Mendonça, por substituição ao ministro Marco Aurélio, em razão da aposentadoria de Sua Excelência. Há uma questão de ordem, portanto, suscitada pelo ministro André Mendonça, a quem eu, nesse momento, passo a palavra para que se pronuncie a respeito. Senhor presidente, eminentes pares, eu, na qualidade de sucessor do ministro Marco Aurélio, fui incumbido da relatoria do presente inquérito de número 3515. Uma vez recebida a denúncia, houve embargos de declaração, os quais inicialmente foram rejeitados pelo meu antecessor, ministro Marco Aurélio, que manifestou-se pela rejeição dos embargos na sessão de julgamento do dia 24 de novembro de 2020, no que, na ocasião, foi acompanhado por Vossa Excelência, senhor presidente, e pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo havido, na sequência, pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na pendência do pedido de vista, houve a aposentadoria, portanto, do ministro Marco Aurélio e, mais recentemente, no dia 27 de fevereiro de 2023, enquanto ainda pendia o pedido de vista solicitado, pedido pelo ministro Dias Toffoli, a defesa trouxe uma nova petição arguindo fatos supervenientes ao julgamento dos embargos de declaração, os quais teriam impacto infringente no resultado dos aclaratórios. De modo mais específico, neste ponto, eu tenho que, e esse é o ponto central da questão de ordem, procede o argumento de superveniência de fatos novos a influírem no julgamento dos presentes embargos. Entendo que esses novos elementos não foram objeto de apreciação quando Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, proferiu o voto correspondente nesses embargos declaratórios. Eu trago aqui alguns elementos que entendo justificam essa sucessão do ministro Marco Aurélio à minha relatoria e, de modo específico, eu cito o precedente no mandado de segurança 28.801, onde foi assentado na questão de ordem, a partir da questão de ordem na ADI 5399, o seguinte: que o ministro sucessor, inclusive quando relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento, e mesmo tendo sido proferido o voto do ministro que veio a ser sucedido, surgir fato novo antes não apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e da sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. Assim eu concluo, senhor presidente e eminentes pares, no sentido de que esses novos elementos, à luz dos precedentes também por mim mencionados, estão a justificar, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, a possibilidade de eu vir a votar no presente inquérito a partir dos novos elementos trazidos, seja o arquivamento dos inquéritos correlacionados, seja um pedido novo feito pelo próprio Ministério Público Federal. Assim, eu submeto a questão à Vossa Excelência e ao eminente colegiado. Muito obrigado, ministro André Mendonça, que, portanto, submete ao colegiado uma questão de ordem fundada em fatos e mudanças normativas supervenientes ao julgamento que se iniciara e que se encontra em tramitação dos embargos de declaração. Apenas recapitulando, o ministro André Mendonça substituiu o ministro Marco Aurélio na relatoria deste caso, em razão da aposentadoria de Sua Excelência, suscitou uma questão de ordem nos termos regimentais, artigo 21, inciso 3º, e o que está em discussão aqui
é o sentido e o alcance do artigo 134 do Regimento Interno do Supremo, que, em linha de princípio, preserva os votos já manifestados, já pronunciados pelo ministro que venha a se aposentar. E, portanto, a questão de ordem se refere à circunstância de que, em razão de alterações fáticas e normativas, Sua Excelência o ministro André Mendonça entende ser o caso de tornar a votar excepcionalmente diante desses fatos. É essa a questão posta. Aqui é a questão de ordem interessante e importante, a fim de, ao mesmo tempo, fortalecer o que já decidimos várias vezes, que o voto do ministro que não mais pode participar, por aposentadoria ou por qualquer outro motivo, seja válido, permaneça válido, mas, ao mesmo tempo, esse voto deve permanecer válido desde que as circunstâncias, as condições permaneçam as mesmas. Nova arguição, uma mudança legislativa, e também há uma questão fática, como bem salientada pelo eminente relator, o ministro André. Me parece que são dois argumentos realmente supervenientes e que acabam abrindo uma excepcionalidade na impossibilidade do ministro Marco Aurélio votar, acabam abrindo uma excepcionalidade para que o seu sucessor, o ministro André Mendonça, possa votar. Então, presidente, eu acompanho integralmente o relator nessa questão de ordem. Como vota o ministro Luiz Fux. Então, eu também, com esses fundamentos, mais do que já aqui se acrescentou, eu estou de acordo com a questão de ordem, permitindo ao ministro André Mendonça que possa prosseguir no julgamento. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota o ministro Dias Toffoli? Votando no caso que eu vim para votar, em razão da vista, tendo havido uma petição por parte da defesa a cadeira, né, que a cadeira que sucede o ministro Marco Aurélio é a cadeira do ministro André Mendonça. A ele foi dirigida a petição, então eu penso que as intercorrências que ocorrem entre o pedido de vista e o julgamento, ou a continuidade de um julgamento em que houve vista, cabe à cadeira. Hoje, a cadeira tendo como titular o ministro André Mendonça, a responder por essas intercorrências. Então, eu acompanho que a questão de ordem deve ser resolvida sob a relatoria do atual relator, que sucede na cadeira o ministro Marco. Também eu, prezados colegas, entendo que, muito excepcionalmente, neste caso, admite-se que o sucessor do ministro aposentado possa votar diante de uma realidade inexorável que foi afetada, eu diria, pela modificação legislativa e pela modificação da posição processual da Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal dentro do nosso sistema acusatório. De modo que, por especialíssima exceção, mas diante de circunstâncias que justifiquem, também eu estou acompanhando o eminente ministro André Mendonça no recebimento e no deferimento, no acolhimento da questão de ordem proposta. Portanto, eu proclamo o resultado, senhor secretário, por unanimidade, a turma acolheu a questão de ordem suscitada pelo novo relator, ministro André Mendonça.